Bom dia, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Professor Murilo aqui falando. Hoje eu venho aqui novamente gravar um vídeo a vocês para aí havia comentado com vocês, né, de que tinha duas atividades no diário de aprendizagem, a atividade 2 e a atividade 5, que pedem trabalho em grupo e pedem também algumas pesquisas mais profundas, né, que talvez nem todos tenham condições de fazer por conta de acesso à internet, por conta dessa situação aí em que nós estamos vivendo, né? Que as pessoas estão mais em casa. Então, pensando nisso, eu sugeri aqui duas atividades para que vocês façam e deixem de fazer a atividade 2 e a atividade 5 do diário de aprendizagem, tudo bem? Então eu preparei esse material, estou enviando para vocês e estou gravando um vídeo para explicar essa atividade para vocês também, tá ok, pessoal? Então, essas atividades elas vão tratar, logicamente, dos temas que nós temos abordado no diário de aprendizagem, né? No material anterior que eu preparei para vocês, de forma em um material escrito e também numa gravação, né? Nós falamos aí sobre todo o contexto que aconteceu no Brasil e no mundo da virada do século XIX para o século XX, né? Aqui no Brasil nós tínhamos então, né, uma república recém-proclamada, né? E nós já vimos até nos materiais mais antigos, né, a contradição da República Brasileira, né? Porque se a república, né, a palavra em si, né, res publica, significa a coisa pública, ou seja, a ideia da cidadania, de que todos são iguais perante a lei, a nossa República Brasileira, desde que ela foi proclamada lá em 15 de novembro de 1889, ela se mostrou que ela não era uma coisa tão pública assim, né? Que a cidadania, que um regime republicano sempre está associado à ideia de que todos são iguais perante a lei, né? Se mostrou que, na verdade, alguns são mais iguais perante a lei do que outros. Então, a República Brasileira ela foi marcada sempre por um processo de exclusão de grandes grupos sociais e segmentos da população, sobretudo aqueles grupos sociais que eram aí provenientes da época da escravidão, a população negra de uma forma geral. Nós vimos também, né, que é o assunto que nós estamos abordando aí nesse bimestre, né, como que essa ideia de modernização, a busca pela modernização que as elites brasileiras empreenderam, né, na virada do século XIX para o século XX, né, ou seja, a proclamação da República trouxe um desejo, um anseio para essas elites de se modernizarem, de colocarem, né, de estabelecerem aqui no país um capitalismo igual àquele que se via na Europa. E para isso eles não mediram esforços, né, em fazer esse processo de modernização, sobretudo das grandes cidades brasileiras da época, como o Rio de Janeiro, que era a capital da República, né? E esse processo de modernização, ele foi feito às custas da segregação, da exclusão e da violência para esses segmentos e grupos sociais da população provenientes da escravidão. Tá? Então, embora a escravidão já houvesse acabado aí há alguns anos antes, em 1888, a população descendente dos escravizados e a população que havia sido escravizada continuou sofrendo as mazelas agora do racismo, né? Porque embora não havia mais a escravidão, mas o racismo continuou orientando a exclusão e a perseguição dessas pessoas. Então eu preparei uma atividade para a gente pensar um pouquinho sobre isso e também para substituir a atividade 2 e a atividade 5 do diário de aprendizagem. Tudo bem, pessoal? Vou dar uma lida aqui para explicar para vocês. Então aqui, as propostas e atividades contidas neste material são substitutivas às atividades 2 e 5 do diário de aprendizagem do terceiro bimestre. Então aqui, ó, a atividade 1. Produção de mapas mentais e sistematização de conhecimentos. Observe a figura abaixo. Olha aqui. Nessa figura, nós temos aqui, né, tá escrito em amarelo ali no centro da folha, Primeira República, né? Primeira República, vocês sabem, é o período que vai, né, da proclamação da República de 1889 até 1930, né? E isso está colocado naquela linha do tempo que eu já mandei para vocês algumas vezes, né? Essa Primeira República também é chamada de República Velha, né? Então é esse primeiro período do regime republicano no Brasil. E aqui, se vocês observarem,
tá condensado, tá resumido, né? E tá colocado de uma maneira visual nessa folha os principais aspectos da chamada Primeira República ou da República Velha. Não sei se vocês se lembram, mas no nosso último, não no nosso último material, mas no nosso penúltimo material, se eu não me engano, do bimestre passado, nós estudamos a organização política da República Velha, da Primeira República. Nós falamos sobre a política dos governadores, nós falamos sobre o sistema coronelista, da política do café com leite, né? Então, pessoal, essa figura que vocês estão vendo aí, ela é um mapa mental. O que é um mapa mental? Ele vai colocar, através de uma maneira visual, os principais aspectos de um determinado assunto, nesse caso, da Primeira República. Então, tudo aquilo que eu expliquei num vídeo de 40 minutos daquela vez, né, o sistema político da Primeira República, está resumido aqui os seus principais aspectos num mapa mental. Então, o mapa mental é uma ferramenta didática, bacana de se fazer e que ajuda os alunos a construir o conhecimento, que muitas vezes na disciplina de história, né, fica muita coisa falada e os alunos sentem a dificuldade de como organizar esse conhecimento. O mapa mental, então, é uma ferramenta que permite com que o aluno organize o conhecimento e possa aprender de uma maneira mais fácil, tá? Então aqui está o exemplo de um mapa mental da Primeira República. Vamos continuar aqui. A figura acima é um mapa mental. Segundo a definição do estude, é uma técnica de estudo criada no final da década de 1960 por Tony Buzan, um consultor inglês. Ela consiste em criar resumos cheios de símbolos, cores, setas e frases de efeito, com o objetivo de organizar o conteúdo e facilitar associações entre as informações destacadas. Esse material é muito indicado para pessoas que têm facilidade de aprender de forma visual. Resumindo, é uma ficha de estudos que te dará uma visão geral do tema, te ajudará a fixar os pontos mais importantes da matéria e permitirá que você faça todas as associações possíveis sobre o acontecido. Nas disciplinas das ciências humanas, onde muitas vezes a aprendizagem é dificultada por conta dos vários elementos que um determinado tema tem, para que se consiga apreendê-lo, os mapas mentais podem ajudar os alunos na retenção dos conceitos fundamentais dos processos históricos. Produzir mapas mentais, além de divertido, é uma maneira de fixar os conteúdos e aprender mais facilmente. Então é isso que eu falei para vocês, né, pessoal? O mapa mental, ele é um instrumento de estudo. Você vai no mapa mental organizar aquele assunto que você está estudando, pegando os seus principais aspectos e colocando na folha de uma forma visual que te permita organizar e reter, apreender esse conteúdo, tá? Mas isso não é feito de uma maneira aleatória. Eu vou explicar para vocês como que se faz aí um mapa mental. Especificamente em história, se seguirmos um roteiro pré-definido, podemos produzir mapas mentais de maneira rápida a respeito de qualquer assunto da disciplina, e assim fixar melhor os conteúdos e estarmos preparados para a apresentação de trabalhos, provas, vestibulares, etc. Então o que eu estou trazendo aqui para vocês, o mapa mental, é uma técnica de estudo não apenas para vocês fazerem essa atividade que eu estou trazendo aqui para vocês, mas para vocês estudarem para provas, para vocês, quando forem apresentar trabalho, ou vai estudar para um vestibular, para um concurso, você pode fazer mapa mental, claro, não apenas de história, mas de todas as outras disciplinas e de todos os outros assuntos que vocês estejam estudando. Vamos conhecer então esse roteiro pré-definido? Qualquer que seja o assunto na disciplina de história, as etapas mais importantes são... Então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês é que, no caso particular de história, eu estou dando para vocês aqui um roteiro pré-definido. E esse roteiro pré-definido, ele vai permitir com que vocês utilizem esse roteiro em qualquer assunto de história. Então, qualquer tema de história que vocês se propuserem a estudar e quiserem fazer um mapa mental, se você seguir esse roteirinho, você vai ter ali as principais informações e vai poder aprender melhor, seja qual for o conteúdo de história que você estiver estudando, tá? Então isso aqui vai servir de uma maneira mais ampla. Então aqui, vamos para o roteirinho, tá? Primeira coisa que vocês
para fazer um mapa mental de história? A definição. O que é a definição? Você vai explicar de forma resumida, sucinta, o tema abordado. Então, em história, qual que vai ser o tema abordado? Sempre vai ser um fato histórico ou um processo histórico. Não tem como fugir disso. Em história, vocês sempre vão estudar fatos e processos históricos. Então, a definição é o primeiro passo. Você vai explicar de forma resumida aquele tema. Explicar em uma frase. Depois, os antecedentes. A situação que antecedeu um determinado fato histórico. Isso é muito simples, né, pessoal? Porque qualquer fato histórico, qualquer processo histórico, ele está inserido dentro de um contexto. Ou seja, coisas aconteceram antes e coisas aconteceram depois. Então, o primeiro passo para você compreender um fato histórico é você saber o que estava acontecendo antes daquele fato histórico acontecer, daquele processo histórico se desenrolar. Tá? Então, os antecedentes, qual que era a situação que se tinha antes daquele fato histórico acontecer? Tá? O terceiro item do nosso roteirinho, os fatores e as causas. Todo fato histórico ele tem uma causa, algo desencadeou aquilo. Algo permitiu com que aquilo acontecesse. Quais foram esses fatores? Quais foram as causas do surgimento daquele fato histórico? Então aqui, os fatores que determinaram ou colaboraram para o acontecimento daquele fato histórico estudado. O quarto item aí do nosso roteirinho, as características desse fato histórico, né? Como aconteceu esse fato histórico? Qual o seu desenvolvimento? As pessoas envolvidas. Então aí é a parte talvez uma das mais importantes, né, do mapa mental e de qualquer fato histórico, é a gente saber quais são as características daquilo. O que aconteceu de fato? Nós já sabemos o que aconteceu antes, nós já sabemos quais foram os fatores e as causas que permitiram com que aquele fato histórico acontecesse, mas agora nós precisamos saber o que é ele propriamente, quais as características dele. E por fim, galera, no nosso último item do nosso roteirinho aqui, as consequências do fato histórico. Da mesma forma que qualquer fato histórico e qualquer processo histórico teve uma causa, teve um antecedente, ele também teve uma consequência. Né? Aquele fato histórico gerou mudanças. Que mudanças foram essas? O que aconteceu como consequência daquele fato histórico? Isso também todo assunto de história vai ter. Então, pessoal, se vocês seguirem esse roteirinho pré-definido, qualquer que seja o assunto da disciplina História que vocês estiverem estudando, vocês vão conseguir aprender melhor, se organizar melhor, tá bom? Então, olha só. O assunto, que é o fato ou o processo histórico estudado, deve ser escrito no centro de uma folha e as etapas acima, né, esse roteirinho, devem surgir a partir do centro ligadas por setas, estabelecendo aí as conexões. Trata-se, pessoal, o mapa mental de um material visual. Olha aqui tem mais um exemplo para vocês. Ele não está preenchido, tá? É um modelo que eu preparei para os 8º anos, mas o mapa mental funciona mais ou menos assim. Você coloca o assunto, o fato histórico no centro da folha e você vai seguir aquele roteirinho que eu falei para vocês. É claro que, eventualmente, vocês podem fazer alterações nesse roteiro, tá? Mas aquelas informações são fundamentais. Esse mapa não está preenchido, tá? Porque os alunos que vão preencher, mas visualmente é mais ou menos assim. Então é um esquema que você vai resumir aquele conteúdo de história que às vezes o professor fica falando muito, vocês leem textos grandes e às vezes fica meio embaralhado na cabeça de vocês. Então é uma maneira de organizar o conhecimento. Então aqui qual que é a atividade que eu estou propondo para vocês, pessoal? Vamos produzir um mapa mental sobre a revolta da vacina, que foi o assunto que nós tratamos nos nossos últimos materiais e vídeos. Nos materiais enviados, escrito e audiovisual, tratamos sobre a revolta da vacina, ocorrida no ano de 1904, na então capital da recém-proclamada República Brasileira, a cidade do Rio de Janeiro. Além da revolta, abordamos todo o contexto em que ela aconteceu. Produza um mapa mental a respeito desse fato histórico como substituição à atividade 2 do diário de aprendizagem do 3º bimestre. Então a minha proposta é que vocês treinem a realização de mapas mentais fazendo um mapa mental sobre a revolta da vacina, que foi o assunto que nós tratamos no nosso último material, tá bom? Vamos para a atividade 2, então. O passado que não passa, o direito à cidade e o racismo estrutural na República Brasileira.
Marc Bloch foi um historiador francês que viveu no século XX e produziu um livro importante para todos os historiadores chamado Apologia da História. Esse livro não chegou a ser concluído, pois Bloch foi capturado pelos nazistas, torturado e morto através de fuzilamento. No entanto, sua obra é fundamental para todos os historiadores. Uma das frases do livro expressa a pertinência da disciplina História para a nossa vida em sociedade. Ela diz que, abre aspas, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, ou seja, de você ignorar o passado. Quando as pessoas ignoram, desconhecem o passado, elas não vão entender o que está acontecendo no presente. Assim, pessoal, conhecer o passado é fundamental para que possamos compreender o mundo e a sociedade da qual fazemos parte. Nesse sentido, o processo de estruturação urbana empreendido pelas elites republicanas no início do século XX e que teve como resultado a revolta da vacina, nos permite perceber as origens e o caráter do regime republicano recém-instalado no país. Por isso, alguns historiadores falam desse período como uma república excludente, ou seja, uma república que não foi feita para todos e para todas. Então, o que é isso, pessoal? Se a gente tomar a frase do Marc Bloch, que fala que a incompreensão do presente, ela tem origem, ela nasce na ignorância, no desconhecimento do passado, isso vai trazer para a gente a importância da gente conhecer os processos que aconteceram no passado para entender o mundo que nós vivemos hoje, a sociedade que nós vivemos hoje. E no caso da revolta da vacina, ela é muito importante para a gente entender qual é o tipo de república que nós temos no nosso país. Se a república, a palavra república, res publica do latim, que significa a coisa pública, que traz com essa ideia a noção da cidadania, ou seja, de que todos são iguais perante a lei, como eu disse para vocês, a vontade daquelas elites que proclamaram a república de fazer um processo de modernização no país no século XX, de querer com que o Brasil fosse um país à imagem e semelhança dos países europeus, sobretudo da França, e fizeram um processo de modernização, de urbanização, que nós vimos que no contexto da revolta da vacina segregou e, na verdade, expulsou do centro aquelas populações pobres, a maioria dessa população descendente de escravizados e ex-escravizados, empurrou através de um processo extremamente violento essa população para os morros, vivendo de uma maneira indigna, insalubre, E aí a origem das favelas, que hoje se estende aí em todas as grandes cidades brasileiras. Então, alguns historiadores falam que esse processo de modernização que o Brasil passou, em nome da república, era uma república excludente, ou seja, não foi uma república que foi feita para todo mundo. E nós podemos sentir os efeitos disso ainda hoje. Estamos vendo aí, as pesquisas estão dizendo para a gente, tem dados oficiais dizendo que quem morre mais de coronavírus no nosso país é a população pobre e negra. Então, quer dizer, isso se expressa na vida das pessoas. Porque as políticas de saúde não chegam até essas pessoas. Enquanto uma classe média conseguiu fazer isolamento social, essa população que mora nas grandes cidades continuou tendo que pegar ônibus e metrô lotado para ir trabalhar. Então, é um processo que vem lá de trás. Por isso a importância da gente conhecer esse processo histórico. Vamos voltar aqui. A cidade que então se modernizava e que se pretendia construir a partir dos modelos europeus, segregou e excluiu a população negra do antigo centro, empurrando-os, a partir de um processo violento, para os morros cariocas, em condições insalubres e indignas, dando início às favelas, fenômeno presente em todas as grandes cidades brasileiras. A partir dessa discussão, leia os 2 trechos abaixo para realizar a atividade. Aqui foi só uma introdução, tá? Texto 1, pessoal. O direito à cidade. O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos humanos. É o direito de mudar a si mesmo por mudar a cidade. É, sobretudo, um direito coletivo, ao invés de individual, pois essa transformação inevitavelmente depende do exercício de um poder coletivo para dar nova forma ao processo de urbanização.
o direito a fazer e refazer nossas cidades e nós mesmos é, como eu quero argumentar, um dos mais preciosos e ainda assim mais negligenciados de nossos direitos humanos. Aqui um trecho de um escrito de um historiador francês importante chamado Henri Lefebvre, que ele fala a questão do direito à cidade, né? Por quê, pessoal? A cidade é o lugar que vai concentrar a maioria dos recursos urbanos que nós precisamos hoje em dia, né? É na cidade que está o hospital, é na cidade que está os postos de trabalho, é na cidade que está o lugar onde você vai procurar trabalho, é na cidade que está partes importantes do comércio. É na cidade também que estão os espaços de lazer, o cinema, o teatro, os parques, né? Os espaços abertos, as praças, né? E ele está dizendo que então o direito de usufruir esses espaços é um direito coletivo, ou seja, não é um direito individual, é um direito coletivo de toda a sociedade. No entanto, muitas pessoas acabam não tendo condições de acessar esses espaços. Ou seja, muitas pessoas acabam não tendo direito à cidade. Então aqui, ó, para refletir. Isso aqui não é para vocês responderem, me mandarem. É para a gente conversar. O que você entende por cidade? Né? Então aqui nisso que eu acabei de falar, já mostra para a gente um pouco que a cidade ela é um espaço que vai se concentrar muitos daquelas ferramentas, daqueles recursos que nós precisamos no nosso cotidiano, né? Serviços públicos, lazer, oportunidades de trabalho, geralmente estão concentrados na cidade. Segunda questão para a gente refletir. Você acredita que todos os cidadãos têm acesso à cidade, entendendo a cidade como um espaço onde temos a socialização da modernidade, né? Onde temos o cinema, o teatro, parques, bibliotecas, ciclovias? Você acha que todos os cidadãos conseguem ter acesso à cidade? Né? Talvez pensando em cidades mais grandes, né? As capitais, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Será que toda a população tem um igual acesso à cidade? Como as pessoas podem ser privadas de ter acesso à cidade? O ano passado, no Enem, o tema da redação foi a democratização do cinema. Né? E muitos alunos não conseguiam entender o que seria a democratização do cinema. Né? O cinema é uma forma de arte importante, né? Porque a arte faz a gente pensar, faz a gente conhecer mundos que nós não temos acesso, né? E daí a gente se humaniza, a gente conhece o outro, aquele que é diferente da gente, quebra preconceitos, por exemplo. Então o cinema é uma arte fundamental para a construção da nossa cidadania, para a construção da nossa humanidade. E os alunos achavam que não sabiam fazer aquela redação sobre democratização do cinema. E daí nós começamos a conversar sobre algumas coisas. Eu dava aula no Jundiaquara, próximo aí de vocês. Falei, olha, aqui tem cinema na cidade de vocês? Eles falavam, não, não tem. Então quando vocês querem assistir um filme no cinema, onde vocês têm que ir? Ah, a gente vai no shopping lá no centro de Sorocaba. Ok. Então a gente já tem um primeiro problema. Não tem esse bem cultural, que é o cinema, na cidade de Araçoiaba da Serra. Segunda coisa, para você ter a oportunidade de assistir o cinema, que é um bem cultural, você tem que pagar. Você tem que ir num shopping, pagar. Aí você já exclui um monte de gente. Para quem é de Araçoiaba da Serra poder acessar o cinema no centro de uma outra cidade, ela tem que pegar um ônibus que na região ali da escola, Jundiaquara, não é sempre que tem. Então, às vezes, por exemplo, para você poder assistir uma sessão de um cinema, você tem que sair, sei lá, 3, 4 horas antes da sua casa. E vai voltar 3, 4 horas depois, porque não tem transporte público para você acessar a cidade. E o transporte público também, às vezes, é caro. Né? Então, o que poderia fazer para democratizar o acesso ao cinema? Poderia, de repente, a prefeitura montar cinemas em espaços públicos. As escolas poderiam ter cinema para os alunos. Porque se o cinema é um bem cultural, é algo importante para a construção da nossa cidadania, isso não pode ser uma mercadoria que você tem que pagar. Porque quando você tem que pagar, você está privando muitas pessoas do acesso àquele bem cultural. Então, pessoal, o cinema é um negócio da cidade.
E à medida que muitas pessoas não conseguem ter acesso ao cinema, por questões de transporte, por questões de grana, as pessoas não estão tendo o direito a usufruir os espaços urbanos, a cidade. Percebe? E aí a gente pode estender isso para teatro, para os parques, né? Em São Paulo, por exemplo, estão privatizando alguns parques, ou seja, você vai ter que pagar para acessar um parque público, né? Então, assim, a cidade, ela segrega algumas pessoas, né? Ela exclui algumas pessoas. Só consegue ter acesso à cidade, aos bens da cidade, pessoas que têm uma certa renda e pessoas que moram próximo e têm recursos próprios. Ou seja, os bens da cidade, que deveriam ser bens culturais, direitos, acabam se tornando mercadoria. As pessoas têm que pagar. E daí isso deixa de ser um direito, né? As pessoas são privadas de usufruir desses direitos. Texto 2 aqui, ó. Racismo estrutural. Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos sociais de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo. Tá? Então aqui um trecho do professor Silvio Almeida falando para a gente o que é racismo estrutural. Então vamos lá aqui, ó. Para refletir. O que você entende por racismo? O que você entende por estrutura? Então vamos pegar primeiro aqui, né? O que você entende por racismo? Geralmente as pessoas entendem que o racismo ele é apenas a injúria racial. É apenas quando uma pessoa sem caráter xinga a outra, né? Xinga uma pessoa negra, associando ela a alguma coisa ruim, né? Então, muitas vezes as pessoas entendem que o racismo é apenas uma manifestação de um indivíduo, de uma pessoa, né, sem caráter, que humilha uma outra pessoa por conta da sua cor. No entanto, a gente vai para a segunda pergunta daí. O que é estrutura? Estrutura, galera, pensem numa casa que está em construção, né? Uma casa que está em construção, ela tem que ter um alicerce. O alicerce é a estrutura daquela casa, né? É a partir do alicerce que aquela casa vai se erguer. Se o alicerce for mal feito, aquela casa pode cair. Então o alicerce estrutura a casa. Da mesma forma, a gente pode pensar que a escravidão estruturou o Brasil. Afinal de contas, nós já vimos nas nossas aulas aí que de 520 anos que tem a história do Brasil, 388 anos foi de escravidão. Ou seja, 75%, vocês fizeram as contas na atividade, né? 75% da história desse país foi formada através do trabalho escravo. Esse país foi construído pelo trabalho escravo. Ou seja, a escravidão estrutura esse país, né? Ela é a estrutura, ela é o alicerce desse país. Isso quer dizer o quê? Que o racismo estrutural não é apenas uma manifestação individual de uma pessoa sem caráter contra uma pessoa negra, fazendo piadas racistas, ofendendo as pessoas, humilhando as pessoas por conta da cor da pele delas. Racismo estrutural significa dizer que o nosso país ele foi construído a partir, né, de uma estrutura, de um alicerce que discriminou um grupo de pessoas, no caso as pessoas negras. Em primeiro lugar, escravizando essas pessoas, e depois mesmo que a escravidão acabou, essa segregação continuou. E a revolta da vacina que nós estudamos é um exemplo mais latente disso. Ou seja, o racismo estrutural é uma prática de segregação que está além da manifestação individual de uma pessoa que ofende a outra. O racismo estrutural significa dizer que o nosso país, as instituições do país, elas são racistas, elas segregam as pessoas. E basta a gente olhar os dados estatísticos que nós temos, que a estatística são dados. A polícia mata mais a população negra, né? Quem morre mais de coronavírus nesse país é a população negra. Quem está nos piores empregos é a população negra. Quem está nas universidades, a maioria é a população não negra. Ou seja, e isso não é resultado de que
as pessoas negras não correm atrás. Não, isso é resultado da estrutura do país que sempre segregou essa população e reproduz essa segregação, reproduz essa violência contra essa população. Por isso que a gente chama de racismo estrutural, porque são práticas excludentes, práticas que segregam a população negra nesse país, que vem desde a escravidão. É o alicerce, né? Aqui no Brasil é a população negra que sofre isso, mas, por exemplo, na Palestina, na região do Oriente Médio, quem sofre o racismo ali é a população palestina, a população muçulmana, que sofre esse racismo diante de Israel, né? Então, pessoal, isso é o racismo estrutural. Então, aqui mais uma pergunta para vocês pensarem, né? A Organização da República Brasileira, desde a sua proclamação, em 15 de novembro de 1889, não alterou as condições de vida da população negra que havia recentemente passado por um processo de escravidão. A segregação das populações negras dos espaços urbanos, ocorrida no contexto da revolta da vacina, perdura de uma forma geral até os dias de hoje, como se pode conferir nas estatísticas oficiais. Essa organização social, política e econômica do país também pode ser entendida como um racismo. Aqui é isso que a gente vem discutindo, né? Para refletir. Então essas perguntas não são para vocês responderem, mas é para fomentar essa conversa nossa e para vocês continuarem pensando sobre isso e conversando com as pessoas. Mas qual que é a atividade então, pessoal? Atividade 2, né? E a última. A partir das reflexões acima, ou seja, a partir de tudo isso que a gente conversou, a relação entre o direito à cidade e a questão do racismo estrutural, produza um texto opinativo, tá? O que é um texto opinativo? É um texto, galera, não é um parágrafo. Um texto que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Respondendo a seguinte questão: direito à cidade e racismo estrutural no Brasil. O que é, como isso se mantém na atualidade e como superar essa estrutura desigual e excludente. Então aqui é a produção de um texto, tá? Um texto, uma redação, tá? Que tem que ter uma opinião de vocês, uma reflexão de vocês sobre essas conversas que nós temos aqui sobre direito à cidade e sobre racismo estrutural, tá? Um texto que tem aí, claro, introdução, desenvolvimento e redação. Vocês já estão no 9º ano, né? Alguns vão prestar o vestibulinho. Sempre essas provas pedem redação. O ano que vem vocês estarão no ensino médio. Então a redação é fundamental para a gente também produzir conhecimento. A redação é uma produção de conhecimento de vocês, a partir das nossas conversas e da nossa reflexão. Tá bom, pessoal? Então é isso. Qualquer coisa, não tenho aí receio de me chamar para perguntar, tá? Então essas duas atividades é para substituir as atividades 2 e 5 do diário de aprendizagem. Fazendo isso aqui, não precisa fazer as atividades 2 e 5 lá do diário de aprendizagem, beleza? Valeu, obrigado!